que a gente faz para acelerar o crescimento do teu peixe que você produz aí na tua piscicultura? E aí eu estou falando peixe independente da espécie de produção que você tem aí na sua piscicultura. Então, seja tilápia, seja tambaqui, seja tambatinga, pintado, não interessa. Não me interessa qual é a espécie que você produz, desde que seja uma espécie de clima tropical, é claro, que são as espécies aí que eu trabalho aqui, trazendo conteúdo para vocês. E independente da espécie que você tem aí, é possível você encontrar maneiras de acelerar a velocidade de crescimento, de ganho de peso da espécie de peixe que você tem aí na sua piscicultura. Eu sou Soraya, sou professora de piscicultura, e antes de a gente falar sobre isso, eu quero te perguntar o seguinte: já aconteceu aí de você estar com o teu peixe 9, 10, 11, 15, 14, 18 meses e esse peixe não atinge o peso que você quer fazer a comercialização dele? Ou ainda, você ficar com esse peixe um tempão, ele comendo muita ração dentro do teu tanque lá, e esse peixe nunca chegar no peso que você quer comercializar, ou que o mercado consumidor aí da região onde você produz absorve esse peixe. Já aconteceu isso com você? Ou ainda, né, não conseguir fazer esse peixe desenvolver em algumas épocas do ano, né? Então, ele começa ganhando rápido crescimento, começa tendo um rápido crescimento, e aí chega um momento que você percebe que, opa, o que aconteceu? Meu peixe está só com 400 gramas, eu não consigo mais fazer esse peixe engordar, continua comendo ração, e esse peixe não engorda. Já aconteceu isso com você? Se aconteceu isso com você, saiba que tem alguns motivos para que isso esteja acontecendo, né? Para que o teu peixe não esteja crescendo, o desempenho dele esteja parado. Então, a gente vai falar sobre alguns dos fatores que podem acontecer aí na tua piscicultura, né? Então, se você... E aí, por outro lado, se você entende que quando você acelera o ciclo, né, de produção, quando você acelera o crescimento do teu peixe, isso proporciona que você faça mais do que um ciclo de produção por ano, né, uma safra por ano, ou se você faz uma safra por ano, conseguir fazer uma safra e meia por ano, ou mais do que isso faz com que você tenha um aumento de faturamento. E esse aumento de faturamento, não só de faturar os 125 mil reais que eu falo por hectare aí na sua piscicultura, mas de aumentar o faturamento da tua piscicultura anualmente. Porque quanto mais ciclos de produção você consegue produzir ao longo do ano, maior é o teu faturamento por ano aí, né? Fazendo esse comparativo. Então, se você faz esse processo, se você consegue entender o que é que você precisa fazer para acelerar o ciclo de produção aí do teu peixe, né? O crescimento, o ganho de peso do teu peixe, esse peixe chegar ao peso de abate, você vai entender o que você vai conseguir ter mais ciclos ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, ao longo de 3 anos, independente da espécie que você tenha de produção aí na sua piscicultura, beleza? Então, a gente vai falar sobre esse tema aqui, eu espero que seja um tema pertinente para você, porque eu recebo muitas perguntas, inclusive, aqui dentro do YouTube ou através das redes sociais também, sobre isso. Meu peixe está empacado, eu não consigo fazer o peixe crescer. Então, a gente vai desmistificar um pouco sobre esse tema hoje, beleza? Bom, primeira coisa, né? Basicamente, a gente tem alguns pilares que fazem com que a gente tenha um crescimento do peixe mais rápido. Eu vou citar aqui para vocês alguns desses pilares. O primeiro deles é a espécie de produção, e de acordo com a espécie de produção, eu ter o peso de abate definido para a espécie. Mas, senhora, como assim? Cada espécie, um peso? Sim. Porque, por exemplo, para quem produz tilápia, o peso de comercialização, o peso de abate de tilápia, ele pode variar de 700 gramas até 1,1 kg, 1,2 kg. A gente não comercializa a tilápia com pesos maiores do que esse.
né? Salvo exceções, via de regra, eu estou falando, tá? Via de regra, quando você tem comercialização em grande volume ou para frigoríficos, via de regra é esse o peso de comercialização. Significa que você não vai encontrar a tilápia mais pesada? Não. Significa que esse é o peso médio de comercialização. E se a gente fosse escolher um único peso, né, uma faixa de peso, eu diria que é 900 gramas, tá? Então, 900 gramas de peso médio é o peso de comercialização da tilápia aí. Eu vou ter tilápia de 1,2 kg, 1,4 kg, como o Adriano bem falou para nós ontem no nosso encontro de consultoria de alunos. Sim, vai ter, mas esporádicos, pontuais. E aí, por que é que a gente tem a tilápia sendo produzida com esse peso de abate, né? Se a gente parar para pensar, por que se comercializa a tilápia nesse tamanho? Então, existem vários fatores. Um deles é que, com esse peso, né, nesse peso aí de 900 gramas, de média, a gente tem um bom rendimento de desempenho, de crescimento, de conversão alimentar dessa tilápia, pensando no produtor. E o outro lado é que é um peso em que a gente tem um bom rendimento de filé também, pensando na indústria, tá? Então, a gente consegue ter um tamanho de filé de tilápia proporcional aí, que seja o suficiente para uma refeição, né? Eu, por exemplo, como tranquilamente um filé de tilápia no meu almoço é o suficiente, né? Então, é um tamanho de um filé ali que é uma porção de uma refeição e me dá um rendimento de filé bom lá, pensando a nível de processamento, nível de indústria, tá? Então, esse é um peso ideal aí. Por outro lado, a gente tem as espécies nativas, principalmente os peixes redondos, como o tambaqui, a tambatinga e os cruzamentos ali, e o próprio pintado, que são espécies nativas que a gente comercializa com pesos maiores, em média de 1,4 kg, 1,5 kg, né? Dependendo da época do ano, até um pouquinho mais, mas peso médio de 1,5 kg, tá? Então, sabendo disso, que eu tenho peso de comercialização diferente, eu preciso entender que a tilápia, a gente consegue fazer a tilápia chegar em 900 gramas com bem menos tempo do que eu faço uma tambatinga chegar ao peso de 1,5 kg. Então, isso precisa ficar muito claro, né? E aí, é por isso que isso vai influenciar na velocidade de ciclo de produção aí da tua piscicultura, porque vai depender da espécie que você produz e vai depender também do peso de abate. Então, se você definiu aí na sua piscicultura que você vai comercializar uma tilápia com 1,4 kg de peso médio, inevitavelmente você vai ter um ciclo de produção mais longo do que a média do ciclo de produção dos produtores que produzem a tilápia e comercializam essa tilápia com 900 gramas, que é mais ou menos o que a gente tem aí no mercado, tá? Então, isso precisa ficar muito claro. Tem certo e tem errado? Não, gente, não tem certo e tem errado. Tem você ter o consumidor para aquele teu peixe, para aquele teu produto daquele tamanho. Então, e eu costumo dizer o seguinte, né? Para os meus alunos, inclusive, eu digo: se você tem mercado para vender o teu peixe com 400 gramas, com 500 gramas, gente, vou te contar um segredo. Esse é o peso de peixe que você tem uma lucratividade muito alta. Porque até esse peso, o peixe ele é muito eficiente em fazer o ganho de peso. Então, a conversão alimentar do peixe menor, desse peixe de 400, 500 gramas, até, né, no caso da tilápia, até uns 700 gramas, no caso dos nativos, até 1 quilo de peso corporal, é muito rápido, a conversão alimentar é muito boa, e isso faz com que você tenha uma lucratividade boa. Então, se for para escolher assim, ó, eu tenho mercado para vender um peixe menor, para vender um peixe maior, prefira sempre, em função da lucratividade, um peixe menor, tá? Então, esse é um dos pilares aí que a gente pode trabalhar pensando em velocidade de crescimento desse peixe, tá? Segunda questão é a temperatura de água. Como a gente fala aqui sobre peixes tropicais, que são os peixes que têm a zona de conforto térmico em temperaturas aí em torno de 28 graus,
significa que o metabolismo desses peixes, tanto tilápia quanto todos os nativos aí que a gente produz eficientemente, né, que são de clima tropical, eles têm um metabolismo, eles têm um ganho de peso, eles têm um máximo consumo e desempenho de conversão alimentar em temperaturas mais altas. Ou seja, se você mora numa região onde a média da temperatura da água da tua região é de 28 graus, a velocidade de crescimento do teu peixe vai ser maior, né? Você vai conseguir fazer com que o teu peixe cresça mais rapidamente, independente da espécie, do que quem produz o peixe num lugar onde a média da temperatura da água é de 24 graus, por exemplo. Por quê? Porque o metabolismo do peixe, isso é fisiológico, é mais rápido, é mais acelerado quanto maiores forem as temperaturas. É claro que esse maior temperatura aí tem um limite, né? A temperatura ideal aí para o rápido desenvolvimento do peixe é de 26 até 30, 31 graus, 32 graus estourando, é o máximo desempenho do peixe. Então, para quem tem temperaturas anuais dentro dessa faixa de temperatura aí que eu estou falando, de 26 a 32, a velocidade de crescimento desse peixe vai ser muito melhor. Sabendo dessa informação, quem mora em regiões do país onde tem épocas do ano que as temperaturas são abaixo disso, o que você pode fazer para fugir, né, dessa baixa temperatura? Alojar o peixe em épocas em que você consiga fazer ele ter o rápido crescimento dele dentro desse período onde você tem as temperaturas maiores, primavera e verão, né? Então, alojar o peixe numa época do ano em que você consiga fazer esse peixe crescer todo dentro da sua época do ano com altas temperaturas. Isso vai fazer com que você acelere muito o seu ciclo de produção. Inclusive, a gente tem alguns dados que mostram ser mais eficiente, né? Ser mais eficiente não produzir o peixe, em alguns casos, tá? Claro que isso eu sempre falo, a piscicultura não existe regra, tá? Mas em muitos casos é preferível você não alojar peixe quando você vai ter o peixe passando pelo ciclo de inverno, tá? Para quem tem baixas temperaturas e invernos bem predominantes na sua região, porque você tem uma velocidade de crescimento tão lenta que não justifica, né? Que não justifica. Isso, inclusive, traz ineficiência e perda de lucratividade para a tua piscicultura. A gente tem uns dados aí que a gente analisa que são possíveis avaliar isso e escolher se vale a pena ou não produzir no inverno aí na sua piscicultura, mas em grande parte dos casos não é viável você ter peixe alojado no inverno. Você precisa alojar esse peixe quando está no verão, muitas vezes comprar um peixe já maior, juvenil, fazer esse peixe terminar todo dentro do verão e só ir retirando ele mesmo ao longo do inverno. Então, tem vários trabalhos nossos, inclusive analisando dados internos nossos aqui, de que mostram que é mais eficiente essa forma de produzir o peixe, de planejar aí a piscicultura. Então, mostrando que a temperatura é um grande aliado do piscicultor. E aí, é claro que aqui eu estou falando assim, ó, gente, eu falo para quem produz peixe onde? Em viveiro escavado, em tanque escavado, né? Então, tanque escavado, com ou sem renovação de água, ou seja, sistemas abertos, onde você não consegue ter controle de temperatura de água. Para quem trabalha com sistemas intensivos é outra coisa, mas a gente está falando aqui sobre sistemas abertos, tanques escavados, né? Então, água entrando e saindo o tempo todo, a gente não tem controle de temperatura de água. Soraya, mas então não vale a pena eu instalar um sistema de aquecimento de água? Para sistemas abertos não vale a pena, tá? Não vale a pena, principalmente quando a gente trabalha com espécies de baixo valor agregado, né? Se você trabalha com espécies de alto valor agregado, então, por exemplo, alevinos, né? Ou outras espécies de peixe que têm um valor agregado mais alto, talvez valha a pena.
para as espécies que a gente considera aí, né, como commodities e que a gente produz em sistemas menores ou em sistemas abertos, não é viável financeiramente. Inclusive, quando a gente olha até para a implantação de outros tipos de tecnologia, precisa colocar na ponta do lápis aí para ver até onde vale a pena você investir em aumento de tecnologia, ao invés de investir em menores densidades e trazer mais desempenho aí para o peixe, uma outra discussão, né? Mas vale a pena a gente citar aqui sobre esse tema, porque volta e meia vem me perguntando sobre isso, tá? Então, já falei aqui para você, os 2 dos pilares que eu quero te mostrar que fazem esse crescimento acelerar aí na sua piscicultura. Um deles é a espécie e o peso de abate, né? O outro deles é a temperatura da região onde você está, e quando você não tem temperaturas altas, encontrar um planejamento, encontrar uma estratégia que faça você conseguir fazer o teu peixe crescer no período de verão aí, né? E o outro pilar é a densidade de peixes ajustada ao tipo de sistema que você tem aí na tua piscicultura, tá? Por que é importante a gente fazer a densidade de peixes ajustada ao sistema que você tem? Primeira coisa, o sistema. O que é esse sistema? Então, dentro do tanque escavado, eu ter mais ou menos renovação de água, ou eu não ter nada de renovação de água. Quanto maior for o meu volume de renovação de água, mais fácil eu vou conseguir manter ali os padrões de qualidade de água. E esse volume de renovação de água, ou nada de renovação de água, vai influenciar também, vai influenciar no quanto eu vou conseguir manter ali a qualidade de água dentro do tanque escavado que eu tenho, mas, além disso, da minha capacidade, do tipo de alimentação que eu utilizo em manter a água do meu tanque em boas qualidades, dentro do que a gente considera ali para ideal de crescimento do peixe. Uma coisa tem que ficar muito clara aqui, gente. O crescimento do peixe, o aproveitamento do peixe, dos nutrientes que o peixe vai ingerir ao longo do ciclo de produção, está diretamente relacionado com a qualidade de água. Quanto mais peixe você coloca dentro de um tanque, mais ração você tem que dar para esse peixe. Então, você vai alimentar. Vamos dizer que cada peixe coma uma bolinha de ração. Se você tem 10 peixes dentro do tanque, você joga 10 bolinhas de ração por dia. Se você tem 10 mil peixes dentro do tanque, são 10 mil bolinhas de ração que vão ser jogadas dentro do tanque, tá? Uma conta muito simples. E aí, se eu tenho 10 peixes comendo 10 bolinhas de ração, a quantidade de fezes, de excretas, de compostos nitrogenados que esses 10 peixes vão produzir por dia é infinitamente menor do que 10 mil peixes consumindo 10 mil bolinhas de ração dentro do mesmo tanque, do mesmo tamanho de tanque. Isso precisa ficar claro. Ah, mas o meu tanque é muito grande. Cabe muito peixe. Essa é uma frase que eu sempre ouço essa frase, tá? Qual que é o tamanho do teu tanque? Nossa, meu tanque é muito grande. E aí compra 30 mil peixes. E tem um tanque de 200 metros quadrados. É comum acontecer isso. Por quê? Porque quem não tem conhecimento da piscicultura e da quantidade de reações bioquímicas que acontecem na água, compra o peixe desse tamaninho, sem entender que o peixe desse tamaninho, ele produz muito menos excretas, usa menos oxigênio, inclusive, do que um peixe desse tamanho ou um peixe desse tamanho. É diferente. Então, e aí, por outro lado, se eu tenho no mesmo tamanho de tanque 10 peixes e num tanque vizinho do mesmo tamanho 10 mil peixes, qual é o tanque que eu vou ter mais poluição? Se é que a gente pode chamar aqui de poluição, né? Mas estou vulgarizando esse termo, tá? Que são os excretas do peixe, as fezes do peixe, toda a parte
que o peixe consome e não vai converter em ganho de peso, em fibra muscular, é eliminada do corpo dele. E quando é eliminada, ele não joga no vaso e dá descarga. Ele faz o quê? Fica dentro do tanque que é onde ele vive. E aí eu estou jogando ali um monte de excretas dentro desse tanque. Quanto mais peixe eu tenho, mais ração eu jogo, mais excretas estão sendo produzidos dentro daquele tanque de peixe. Isso é que precisa ficar claro na cabeça do piscicultor. Por isso é que a densidade, a quantidade de peixes, ou a quantidade de quilos de peixes, como eu gosto de trabalhar, por metro quadrado, ela precisa ser ajustada ao tipo de sistema que você tem. Se você não tem renovação de água, ou se você tem renovação de água, ou se você tem muita renovação de água. Porque isso está diretamente relacionado com a tua capacidade em manter a água de dentro do tanque em boa qualidade. E aí, se você consegue manter a água do tanque em boa qualidade ao longo de todo o ciclo de produção, isso vai ser bom porque o peixe ele consegue consumir a ração e ter um bom aproveitamento da ração. Não está faltando oxigênio para ele, não tem excesso de amônia, não tem excesso de nitrito, não tem excesso de gás carbônico. E aí ele consegue consumir e fazer ganho de peso, formar fibras musculares, ganhar peso, que é o que o piscicultor quer no final das contas, é o que a gente vende, né? A gente vende quilos de carne de peixe aí. Então, se você não sabe ajustar a densidade, a quantidade de peixes, ou como eu gosto de ensinar, né, a quantidade de quilos de peixes, de acordo com o teu sistema de produção, que está relacionado aí com o teu volume de renovação de água, com a tua capacidade de fazer remoção de matéria orgânica, isso pode sim atrasar o teu crescimento, o crescimento do teu peixe, tá? E o último, e não menos importante, é a alimentação, né? Então, a alimentação do peixe, ela precisa estar adequada à fase em que ele está, ao peso que ele está, para que você tenha um rápido crescimento desse peixe. Porque se o peixe naquela fase, então vamos dizer, o peixe está com 200 gramas e ele precisa comer naquela fase ali 6 gramas de ração. 6 gramas de ração por dia. E você só dá 2 gramas de ração por dia, o crescimento desse peixe vai ser menor do que aquele peixe que está consumindo os 6 gramas de ração que ele precisaria consumir. Se você não sabe qual é a quantidade de ração que precisa ser fornecida naquela fase, para aquele peixe daquele tamanho, e você fornece a menos, o peixe vai demorar mais tempo para crescer. Isso é óbvio. Isso é óbvio, né? Então, se o peixe precisava consumir, dei o exemplo aqui, 6 gramas, e você está fornecendo 6 gramas por dia, e você está fornecendo 2 gramas por dia, ele vai demorar 3 vezes mais para atingir o peso que ele deveria. Na contrapartida, se você fornece mais ração do que o peixe precisa, o que acontece? Ele até pode te dar um rápido ganho de peso, um rápido crescimento. Mas aí, esse rápido crescimento, ele não necessariamente... Presta bem atenção no que eu vou explicar aqui para você agora. Anota. Se tiver com o caderno na mão, anota. Não necessariamente o peixe que come mais ração do que eu deveria estar fornecendo para aquela fase vai crescer mais rápido com a melhor lucratividade. Com a melhor lucratividade. Calma que eu vou explicar. Voltando para aquele exemplo que eu dei agora há pouco. Se eu deveria estar alimentando para aquele peixe, para aquele peso que ele está ali, vamos dizer que ele está com 200 gramas, eu tenho que dar 6 gramas de ração para ele por dia. E eu estou dando 10. Ao invés de 6 gramas, eu estou dando 10 gramas por dia. Ele pode chegar no peso de abate, no peso que eu quero comercializar mais rápido, tá? Isso é verdadeiro, isso pode acontecer. Mas isso pode acontecer prejudicando muito o
financeiro do piscicultor. Porque o que acontece no metabolismo do peixe? O metabolismo do peixe entende assim, opa, tá chegando muita ração, eu vou comer enlouquecidamente, eu não vou ficar aproveitando, eu não vou raspar o prato, comer até o último grão, vou comendo, deixa que caia, deixa que sobre, ele se esbalda. E ele não aproveita 100% do que ele poderia aproveitar. Por quê? Porque ele sabe que tá vindo comida assim, ó, à vontade. Tá vindo comida à vontade para ele, ele não precisa poupar, ele não precisa economizar. Isso é o que a gente chama de conversão alimentar. Então, quando eu dou ração a mais do que o peixe é capaz de aproveitar na máxima eficiência, ele piora a conversão alimentar dele. Ele come sem aproveitar ao máximo a quantidade de nutrientes que ele poderia aproveitar daquela ração que está sendo fornecida. É tipo pegar um prato, sabe assim, quando tem muita comida, muita fartura, e a gente vai lá, enche o prato, olho gordo, né? Coloca mais comida do que deveria no prato, e aí come. E aí, o tanto que come, às vezes até cai um pouco de comida fora do prato, né? Você deixa sobrar um pouco de comida na borda do prato e sobra comida. Sobra comida no teu prato. Você comeu o suficiente, satisfez, e aquela comida do teu prato sobrou. O que você vai fazer com aquela comida? Vai jogar no lixo. O teu custo com alimentação foi mais alto do que a quantidade do que você ingeriu. Quem compra comida por quilo no restaurante sabe bem do que eu estou falando. Você pagou por uma comida que você não ingeriu. É isso que acontece na piscicultura, quando você dá mais ração do que o peixe precisa. Ele foi num restaurante de buffet por quilo, pagou e não consumiu tudo, ou seja, não aproveitou tudo. Desperdiçou comida. Isso prejudica muito a eficiência financeira, lucrativa da piscicultura. Então, o peixe, quando ele come muita ração, isso é ruim, porque isso faz com que o teu peixe não aproveite o máximo daquele alimento que está sendo fornecido. Então, aproveite o máximo daquele alimento que está sendo fornecido. Então, eu falei aqui para você, né, os pilares que são importantes para que você consiga ter o rápido crescimento do teu peixe. A espécie que você produz, que está diretamente relacionado com o peso de abate, né? A temperatura da região aí onde você tem, ajustar, planejar aí, alojar os peixes de acordo com a temperatura na época do ano que você tem, né? Adequar as estratégias de alimentação, inclusive, para diferentes temperaturas, tá? Para diferentes temperaturas. A gente consegue fazer isso. A densidade de peixes ajustada ao tipo de produção que você tem, ao tipo de sistema que você tem. Então, é o terceiro pilar ali. Isso está diretamente relacionado com a qualidade de água, né? Se eu não entendo que é a qualidade de água, se eu não coloquei ainda a qualidade de água como prioridade da minha piscicultura, isso vai sim trazer prejuízo financeiro para a tua piscicultura. E a alimentação, né? A alimentação, você alimentar o teu peixe na quantidade que a gente tem ali como referência para que ele tenha o máximo ganho de peso para aquela fase de produção. Não alimentar nem a menos e nem além daquilo que ele vai aproveitar, que ele consegue aproveitar na máxima eficiência mesmo, né? Porque é isso que vai trazer mais lucro também para a sua piscicultura. Então, esses aí são os 4 principais pilares que vão fazer você ter um crescimento mais rápido do teu peixe, né? E com isso, ter um ciclo de produção do teu peixe mais rápido, né? Com isso, você consegue ter mais ciclos de produção por ano e te ajuda a ter um faturamento de R$125 mil por hectare ou até mais do que isso.
E quando eu falo 125 mil reais por hectare, e você entende que velocidade de ciclo de produção te ajuda a fazer mais safras por ano, você não só tem 125 mil reais por hectare, mas você tem aumento do faturamento anual na tua piscicultura. Porque ao invés de você fazer um ciclo de produção, você faz um ciclo e meio, né? Você faz 1,3 ciclos por ano, 1,8 ciclos por ano. Isso vai depender, claro, da temperatura, de várias condições aqui que a gente falou, que eu falei para vocês ao longo dessa live. Então, são aí os principais pilares que a gente tem que trazem essa velocidade de crescimento do teu peixe. E quando você entende isso, fica muito mais fácil você acelerar aí o crescimento do teu peixe. E é claro, não só acelerar por acelerar. Eu não quero que o peixe ganhe peso por ganhar. Eu quero que ele ganhe peso com a menor conversão alimentar possível, sem sobrar nenhum grãozinho de arroz na borda do prato. Eu não quero ir no buffet almoçar, pagar o quilo da ração e não comer toda a ração. Eu quero comer tudo. É isso que a gente quer lá na piscicultura. Que eu forneça a ração para o peixe e que tudo aquilo que eu forneci para ele, ele coma e seja a quantidade de ração que ele está realmente utilizando para fazer ganho de peso, né? Sem desperdício, porque é isso que vai trazer a maior lucro para a tua piscicultura. E isso muda muito o jogo, faz muita diferença, tá? E aí, qual que é o maior erro, né, que eu vejo que as pessoas fazem? Primeiro, não saber qual que é a curva de crescimento ideal para a espécie de peixe que você produz. Então, decidiu produzir lá, eu estou produzindo tilápia. Produzindo tilápia faz 14 meses que a minha tilápia está dentro do tanque e eu estou lá alimentando essa tilápia não sai de 500 gramas. Se você nem sabe qual é a velocidade da curva de crescimento da tilápia, ou qual que é a média de tempo que a tilápia demora para chegar no peso que você pretende comercializar ela, é o tal da frase do chapeleiro maluco do filme da Alice, né? Da Alice do País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Para quem não sabe qual é a curva de crescimento, qual a velocidade de crescimento da espécie de produção que está produzindo, qualquer resultado serve. Se você não tem referência, qualquer resultado serve. Então, eu vejo gente aí feliz da vida com a tilápia dentro do tanque há 9 meses. E a tilápia está com 500 gramas. Tá errado. Tá errado. Só que eu não posso ir lá e fazer alguma coisa. Você que tem que se interessar em querer fazer a tua piscicultura ser realmente eficiente e lucrativa. Eu não consigo. Por mais que eu esteja aqui todos os dias ensinando alguma coisa, eu não consigo ir lá e mostrar para vocês. Você tem que me falar, você tem que se interessar pelo seu negócio e ver, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que a galera que produz tilápia profissionalmente, se você ainda não é um super profissional da tilápia, mas quer fazer da produção de tilápia ou qualquer outra espécie de produção um negócio para você, será que a galera que é profissional, que vive de produzir tilápia, engorda a tilápia em quantos meses? Você já se interessou por essa informação? Porque se você não sabe, como é que você vai chegar naquele resultado? Então, esse é um grande erro. Nem se interessar pelo que está produzindo. Será que o produtor de milho fica com o milho dele lá 7 meses dentro da lavoura? Não fica, gente. Não fica. Qual que é o ciclo de produção do milho? O agricultor sabe. O agricultor sabe. Ele sabe, ele faz conta, ele sabe a lucratividade, ele sabe a produtividade, ele sabe qual a densidade que ele tem que usar, ele sabe qual é a janela em que ele precisa plantar e colher o milho dele. O peixe é igual, gente. É igual. É igual. Para quem quer
que a piscicultura seja um negócio que faz dinheiro, né? Para quem é lazer, tá tudo certo, né? Faz de qualquer jeito e tá tudo bem. Outra coisa, né? Que é um erro grande, você ter temperaturas muito distintas. Então, para quem mora em lugares onde não tem oscilações bruscas de temperatura de água, isso acaba não influenciando muito. Mas para quem produz peixe em lugares onde tem inverno bem marcado, você precisa planejar o momento de alojar o teu peixe. Tinha um aluno meu que ele comprou o alevino, mora lá no sul do país. Comprou o alevino 40 dias antes de entrar o inverno. 40 dias antes de entrar o inverno, de começar o inverno. O sul do país faz um inverno bem rigoroso. Ou seja, ele ficou ali pelo menos 90 dias jogando ração dentro do tanque, o peixe não consumia essa ração, começou a adoecer porque não consumia a ração, e ele continuou jogando a ração. Quando acabou o inverno, que o peixe começou a consumir a ração, porque a temperatura estava alta, ele veio a ter problemas com amônia, nitrito. Por quê? De tanta ração que tinha dentro do tanque. O peixe não vai comer essa ração. Além de não comer, ele vai ficar com o sistema imune suprimido, vai ficar suscetível a contaminação, e um monte de coisa. É efeito dominó, efeito cascata. Então, para quem tem inverno marcado, tem que planejar a época de alojar o peixe. Tem que planejar. Precisa ser uma preocupação sua. Assim como quem planta milho sabe quando é a época, a janela de plantio. Quem planta soja sabe quando é a janela de plantio. Para quem planta trigo no sul, sabe a janela de plantio. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Outro grande erro. Estou falando dos erros aqui em relação aos 4 pilares que eu falei aqui para vocês. Outro grande erro é achar que a densidade de peixes, achar que cabe peixe. Cabe peixe. Compra um peixe pequenininho, cabe peixe. Que a densidade não está relacionada com o teu renovação de água. Ou ainda, achar que o fato de colocar um peixe, o seu lote de peixes dentro de um tanque-rede vai te proporcionar produzir peixes em grandes densidades. Mesmo o tanque-rede estando dentro de um tanque escavado. Não. O sistema de produção, ele é intensivo no tanque-rede quando você tem renovação de água. É qualidade de água que faz o sistema ser mais ou menos intensivo. Então, se eu tenho densidade de peixes, se eu quero densidade alta de peixes, eu preciso ter qualidade de água muito top, de acordo com aquela quantidade de peixes que eu tenho dentro do tanque. Não tem segredo. É assim para qualquer espécie animal e vegetal, inclusive. Uma área de confinamento de gado, ela está calculada, cercada, com tamanho de coxo, para caber tantas cabeças de animal. Não adianta, mas eu tenho um pouquinho mais de gado, eu tenho só mais umas 10 cabeças de gado aqui, vou colocar junto. Não dá, gente. Não é assim. Eu preparei a minha lavoura em relação à adubação, para plantar tantas sementes por linha, que é o que depois vai proporcionar com que eu colha 100 sacas de milho por hectare, por exemplo. Mas eu comprei um pouquinho a mais de milho, eu vou colocar um pouquinho mais, vou plantar um pouco mais. Isso vai impactar lá na frente, na colheita lá na frente. E eu dou exemplo de diferentes áreas para que vocês entendam.
que a densidade, a quantidade de peixes, a quantidade de quilos de peixes, a quantidade de cabeça de gado, a quantidade de saca de soja, de saca de milho, tem um limite. E o limite para quem é da agricultura é o quanto foi feito de adubação. É o tamanho da linha da minha colhedeira. É o tamanho do armazém. Tem vários fatores ali que influenciam. Para o gado, se for a pasto, é a quantidade de pasto que eu tenho. Porque isso vai faltar comida lá na frente. Tem que ficar claro isso. Tem que ficar muito claro isso. Não adianta só jogar o peixe lá dentro se você não vai ser capaz de manter concentração de oxigênio alta, de manter concentração de gás carbônico baixa, concentração de amônia baixa, fitoplâncton baixo, amônia baixa. Não vai dar certo. Dá certo até um ponto. Até um ponto. Chega uma hora que desanda tudo. E aí, nessa hora que começa a desandar, você já gastou dinheiro com ração. Você já está com peixe grande. Quem aí nunca aconteceu isso? Já estava com peixe grande, começa a morrer peixe, você não sabe nem o que fazer com aquele peixe. Você tem que enterrar um monte de peixe morto, que não tem o que fazer. É só problema, muitas vezes por erro, nesse ajuste da densidade em relação ao sistema de produção que você tem. E tem uma regra? Não tem regra. Sabe por que não tem regra? Porque esse que é o bom da piscicultura. Quando eu entendo esses conceitos, esses pilares que eu estou te ensinando aqui, você consegue ajustar a máxima eficiência, independente se você tem muito ou pouco volume de água, se você tem tanque grande ou pequeno, a espécie que você tem, o tamanho do peixe que você vai abater, independente da temperatura que você tem, se você entende os 4 pilares. E o outro, né, que não está por último, porque é o menos importante, muito pelo contrário, que é a quantidade de alimentação. Então, o que é o grande erro? Gente que acha que está produzindo. Outro dia me veio uma pergunta assim, ó. Soraya, o meu peixe está crescendo bem? O peixe já estava há 4 meses dentro do tanque, estava com 400 gramas, a conversão alimentar estava muito boa, e aí ele me falou lá que tinha alimentado com X quilos de ração. Ele queria saber se a conversão alimentar estava boa. Estava muito boa. Estava abaixo de 1, inclusive. Já vou comentar esse caso. Mas ele queria saber se a velocidade de crescimento estava boa. E não estava. Porque a tilápia com 4 meses de produção, ela está com um ganho de peso muito maior, com peso muito maior. Mas muito maior. Né? Então, e aí o que aconteceu? Por que estava demorando? Ele mora num lugar onde tem temperatura alta. Por que o peixe dele estava demorando para crescer? Porque estava alimentando menos do que deveria. Estava fornecendo pouca quantidade de ração. E aí, se você está dando pouca quantidade de ração, o peixe vai demorar mais para crescer. Simples assim. Simples assim. Então, a gente precisa conhecer essa curva, né? Qual que é a quantidade de ração que eu preciso fornecer para o peixe quando ele tem 200 gramas, quando ele tem 300 gramas, quando ele tem 500 gramas, quando ele tem 700 gramas? Qual que é a quantidade de ração? E fazendo esse ajuste, que quando você faz esse ajuste, ele vai sim responder com o máximo desempenho dele, tá? Eu vou dar uma dica prática para você aqui. No finalzinho, eu só vou ver se tem alguma pergunta aqui bem pertinente ao tema, tá, gente? Vamos ver se tem alguma pergunta bem pertinente aí ao tema. Bastante gente participando hoje, joia. Queria saber se o fato dos peixes se movimentarem muito ao tratar várias vezes dentro do percentual certo da fase significa que está faltando ração ou não devemos importar com esse comportamento. Pode ser várias coisas, tá? O André do Top Fish que me fez essa pergunta. Não sei se é o André que está aqui, mas é o André do Top Fish que fez essa pergunta. Pode ser várias coisas, tá, André? Uma delas pode ser que verifique temperatura.
tá? Verifica a temperatura, porque, por exemplo, se a temperatura da água está muito alta, né? Isso vai influenciar no comportamento do peixe. Ou muito baixa, pode influenciar no comportamento do peixe. E outra coisa, presença de predadores, né? Então, ao longo do dia, está tendo entrada de predadores. Ou ainda, presença de parasitos, seja nas brânquias, sejam bactérias, sejam fungos. Então, preste bastante atenção no comportamento desses peixes fora do horário de alimentação, tá? Mesmo que você esteja fornecendo a quantidade, quando você está fornecendo a quantidade de ração correta, adequada para a fase, para o peso daquele peixe, com a temperatura de água ajustada, a gente até já conversou sobre isso, e você percebe que o peixe está pedindo mais ração, ó, segura a tua onda, eu sei que dá vontade da gente dar mais ração. É a mesma coisa que uma criança do lado de um balde de doce, pedindo mais doce, mas você tem que negar, porque senão vai doer a barriga da criança. Eu sei que dá vontade de fornecer mais, mas isso prejudica a tua lucratividade, porque vai influenciar na conversão alimentar. Então, mesmo quando o peixe pede mais ração, se você já está fornecendo a máximo volume de ração para a fase e para a qualidade de água que você tem, mantenha, tá? Mantenha que tá tudo certo. Ele vai te dar essa resposta financeiramente falando. Ó, o Alisson tá fazendo uma pergunta aqui. Alisson, bem legal falar sobre esse tema, tá? Hoje a gente já está com o tempo curto, é um tema bem longo para a gente falar sobre isso, porque entra em parte metabólica e fisiológica, mas aí a gente fala num outro momento, beleza? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui pertinente desse tema aqui no Insta, no YouTube. Eu vou responder perguntas que estejam bem ligadas ao tema, tá? O Kleber falou, está acontecendo comigo, só está crescendo alguns, a maioria está ficando pequeno. Talvez seja erro na estratégia de distribuição da ração, tá, Kleber? Beleza. Tem algumas perguntas aqui no YouTube, mas são perguntas que elas fogem um pouquinho do tema, como a gente já está com um tempo curto aqui, eu vou deixar para um outro momento, tá? E se vocês quiserem que eu responda, me mandem lá no Instagram, nos comentários do YouTube. Eu geralmente entro em algum momento do dia ou da semana para responder essas perguntas. Inclusive, para quem está no YouTube, está com uma caixinha de perguntas aberta no Instagram, tá? Então, quem quiser, amanhã, ao longo do dia, ainda hoje à noite, eu talvez consiga responder alguma pergunta. Então, quem está no YouTube, pode ir lá no Insta, Soraya Dallagnol, que eu estou com uma caixinha aberta, eu já respondo para vocês lá. E agora, vamos à dica prática, né? Eu gosto sempre de fechar aí a nossa live com uma dica prática para te ajudar a faturar os 125 mil reais por hectare aí na sua piscicultura, mas pensando nesse nosso tema de hoje para ter um crescimento mais rápido aí do teu peixe. Busque a marca da ração que você usa e vá atrás do teu fornecedor, da casa agropecuária, do teu representante, que eles têm uma tabela de recomendação de quantidade de ração para ser fornecida. Isso vai te dar um norte de se você está alimentando correto o seu peixe ou não, porque isso vai te ajudar, né, a jogar a ração na quantidade correta. É claro que, vou fazer uma ressalva aqui, tá? Não é só eu fornecer o que a tabela está recomendando, porque eu preciso ter qualidade de água condizente com isso, tá? Mas se eu já tenho um norte de, opa, eu preciso fornecer tantos gramas de ração por peixe nessa fase de produção, eu já não fico mais perdido, tá? Então, vá atrás do teu fornecedor de ração, busque essa informação de acordo com a marca da ração que você tem, porque essa quantidade ela pode variar de marca para marca, porque varia de formulação para formulação, tá? Mas isso é uma estratégia aí muito legal e uma coisa prática que você pode colocar em prática hoje mesmo, se você tem o contato do seu fornecedor, ou amanhã já entra em contato com o teu fornecedor de ração e pede para ele, ei, eu tô querendo a tabela aqui, a tabela de alimentação aí da ração que eu uso, e ele com certeza vai te ajudar. Se ele não tiver essa informação, cobre dele, porque as empresas, elas precisam fornecer essas informações
para os piscicultores, para os técnicos, para as pessoas que fazem a comercialização da ração. Tá joia? Vamos todos juntos, cada vez mais profissionalizar o nosso setor, porque isso vai fazer com que todo mundo junto ganhe muito, muito, muito mais dinheiro. Combinado, gente? Tenham uma excelente noite. Aproveitem. Quem eu não conseguir responder a pergunta, manda para mim lá na caixinha, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Excelente noite. Tchau, tchau.